Oi, eu sou o Bruno, eu faço parte do Code Lab de São Carlos e eu vou estar explicando um pouco sobre React, especificamente componentes e reutilização de código. O slide que eu vou estar utilizando foi criado pelo membro Pedro Páfaro e ele não serviu como base para a gente estar vendo esse assunto. Primeiramente, eu vou estar explicando o que são componentes, que são a base do nosso código. Os componentes, eles são blocos de código que a gente consegue reutilizar e eles atuam de forma independente. Como assim? A gente consegue reutilizar, na verdade, a estrutura dele. E o que seria independente seria o assunto que a gente vai conter dentro dele, por exemplo. E quando que a gente vai utilizar esses componentes? A gente utiliza esses componentes quando a gente quer usar um elemento mais de uma vez no nosso código, quando a gente quer fazer repetidos usos deles. Aqui a gente tem, por exemplo, o bloco de notícias. Como a gente pode aplicar isso dentro do nosso bloco de notícias? Num bloco de notícias, a gente tem uma estrutura meio que padronizada, que seria o nosso título e o nosso assunto, por exemplo. E o que seria padronizado nesse caso? A formatação do texto e a padronização do título, por exemplo. Então, se a gente quer criar várias notícias, é mais inteligente a gente usar só uma estrutura igual para eles e só mudar o assunto deles. E em vez de a gente precisar ficar formatando um por um. E para isso que a gente usa os nossos componentes. Então, assim, a gente tem um título e um texto com uma estrutura definida, que a gente vai ficar reutilizando essa estrutura, mas o assunto sempre vai diferir. Antes da gente ir para a parte prática, a gente primeiro precisa meio que deixar o nosso ambiente organizado. Como é que a gente faz isso? Então, a gente cria uma página, geralmente cria uma página componentes, e dentro dessa página componentes, a gente vai criar cada componente de forma individual, uma pasta para ele, e dentro dessa pasta que a gente vai ter o elemento em si. A gente faz isso para deixar o ambiente mais organizado e a gente atuar de forma padronizada. Então, para a gente tem algumas regras que a gente precisa seguir, que é, por exemplo, a gente sempre vai deixar a primeira letra da nossa pasta como se fosse maiúscula, para ficar igual ao nosso elemento TSX, por exemplo. Indo para a parte prática, como a gente faz para definir um componente? Um componente, na verdade, é uma função com valor de retorno e a gente exporta essa função para a nossa página principal. E aqui a gente tem estrutura. Definimos então a função, no caso a função footer, e a gente dá um valor de retorno. E o detalhe é que o valor de retorno é uma estrutura HTML que a gente tem aqui. No caso seria um valor de retorno H2 Hello World. Isso daqui é o valor de retorno. E depois que a gente define o nosso valor de retorno numa estrutura HTML, a gente exporta essa função para a nossa página principal. Depois que a gente exporta, a gente precisa, na nossa página principal, fazer a importação desse elemento. A gente faz isso através dessa estrutura de código aqui. Import, o nome do componente que a gente vai estar importando, from a pasta que ela está localizada. Com isso, a gente consegue utilizar diretamente o nosso elemento. No caso aqui, era o nosso elemento footer. A gente usa ele como se fosse uma tag HTML, um elemento HTML em si. E aqui seria o que apresentaria como uso da nossa função, que era um H2, um Hello World no formato H2. Vamos, por exemplo, aqui usar na nossa aplicação aqui. Primeiro a gente tem que criar uma pasta componentes. E dentro dessa pasta componentes a gente cria uma pasta para cada componente novo que a gente vai utilizar. No caso eu vou criar aqui uma pasta perfil e um elemento perfil.tsx. Detalhe que aqui o nome tem que ser igual para o padrão. Tá, então seria uma função com o nome do nosso elemento. E a gente tem um valor de retorno, return, que seria os nossos elementos no formato HTML. No nosso caso, a gente vai criar aqui um perfil. Tem uma coisa que precisa dar adendo, que é, no caso, nas nossas funções de retorno,
ele pode apenas retornar um valor pi. Então, se eu criar aqui, e a estrutura que eu queria usar, no caso, era tipo perfil, criar um parágrafo, nome, idade, CPF. Vocês estão vendo que ele está dando um erro para esse meu valor de retorno. Isso tem um motivo. É que, na verdade, isso daqui, o valor de retorno ele aceita apenas um elemento pi. E nesse caso, eu tenho diversos elementos pi. Então, ele não consegue retornar um valor de verdade. Como é que eu contorno isso? Eu posso, por exemplo, criar uma div para esses elementos. E a div, no caso, é agora o nosso elemento pi. Eu vou selecionar isso daqui e dar um tab. Pronto. Isso aqui é o nosso elemento pi, que seria a nossa div de retorno. Isso aqui seria o assunto que a gente vai ter. No caso, um perfil, uma tag de título de perfil e um nome que a gente pode, por exemplo, colocar aqui João, idade 19, CPF 001. Tá. Isso aqui seria nosso valor de retorno. E agora a gente precisa exportar essa função para a nossa página principal. Então a gente dá um export, perfil. Tá. Agora, na nossa página principal, a gente dá um import dessa função. Import a nossa função e a pasta que ela está localizada. Como eu estou usando aqui o VS Code, ele meio que já tem umas funções de bibliotecas assim, que ele já faz essa ligação para mim. Então, mas essa aqui seria a estrutura. Import, o nome do elemento que a gente quer importar e da onde que ele está vindo. E agora, para fazer o uso desse elemento aqui, a gente primeiro cria aqui uma return, uma div e o uso do nosso elemento perfil. E a gente pode fazer a reutilização desse código, por exemplo. Para a gente ver isso daqui, eu consigo chamar um host. Isso daqui seria a utilização da nossa estrutura. A gente está fazendo uso da estrutura para a gente conseguir reutilizar essa parte do código. Mas aqui tem um problema, que é no caso que a gente está usando uma estrutura fixa. No caso aqui, João, idade, CPF são sempre valores fixos. E a gente não quer isso. A gente quer fazer a utilização para diferentes elementos. Então, isso não serve para a gente, essa estrutura fixa. Então, como é que a gente contorna isso? A gente vai contornar isso usando o que a gente chama de props. Que seria como se a gente passasse características para a nossa função, por exemplo. A gente passasse parâmetros para ela conseguir usar dentro dela. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai ver aqui, ó. Isso daqui seria a reutilização do nosso código. E aqui, como a gente passa as informações para os nossos componentes. Para a gente estar usando a estrutura, mas para diferentes assuntos contendo dentro delas. A gente faz isso através da criação de um elemento interface. A gente define essa interface e define o nome dele, que no caso aqui é cliente, e os tipos que ela vai conter, que é nome, que é do tipo string, e CPF, que é do tipo string também. Definido isso, a gente passa eles como se fossem parâmetros para dentro da nossa função e utiliza ela diretamente usando essa estrutura aqui, que seria aqui colocar em chaves. A gente chama o elemento que a gente está passando como parâmetro, no caso é props, e a gente define mais especificamente qual que a gente vai utilizar, que é name no caso, e aqui props.cpf. E para a gente fazer a chamada dentro da nossa página principal, a gente define esses parâmetros que a gente vai passar através de
tags, atributos de tag. Vamos fazer isso aqui na nossa aplicação. Primeiro a gente vai criar uma interface para os nossos parâmetros. A interface que eu vou colocar aqui vai ser props. Pronto. Quais elementos que eu quero? Nome, do tipo string, idade, que é do tipo number, e CPF, que é uma string também. Pronto. Com isso definido, eu faço a reutilização do código aqui, usando... Primeiro eu tenho que definir que eu vou passar como parâmetros uma props, que é tipo props. Com isso definindo props, a gente consegue fazer a reutilização usando os componentes específicos. No caso aqui, props.nome, props.idade e props. Tem que colocar sempre entre chaves. props.cpf. Então agora a gente tem uma estrutura que a gente pode fazer a reutilização dela, mas ela sempre vai ter elementos diferentes entre si. Aqui no caso a gente passa agora como tags. Aqui seria João, idade 19, CPF 001, nome Alberto, idade 4, CPF 002. E aqui o nome Alan, idade 22, CPF 003. Vamos visualizar isso daqui. Então aqui a gente está fazendo uso das nossas props para cada elemento. Mas a gente também consegue utilizar o que a gente chama de children. Os children, eles são meio que como se fossem elementos colocados dentro de outros elementos. Ou seja, seriam os elementos filhos dentro dos nossos elementos pais. Então a gente consegue utilizar diretamente esses elementos, definindo eles dentro do nosso React, a partir do uso do tipo React.ReactNode. E esse tipo React.ReactNode, na verdade, ele vai acertar diversos valores, tanto números como strings ou qualquer outro tipo de elemento React, contanto que o React consiga aceitar ele como um valor aceitável. Então aqui a gente tem como children a nossa div, que vai estar escrito aqui. Isso daqui que está escrito seria o nosso elemento filho. E a gente passa ela como uma props, do tipo children. E como a gente faz a utilização disso dentro da nossa função? Primeiro a gente tem que definir aqui o nosso elemento children e especificar o uso do tipo React.ReactNode. Para a utilização, a utilização padrão. E aqui a gente teria a nossa visualização. Agora vamos para a aplicação disso no nosso caso. Aqui, como a gente vai ter um elemento filho contido, a gente define aqui. No caso, a gente pode usar, por exemplo, no nosso caso, como um comentário. Agora vamos definir isso aqui na nossa página principal. A gente criou um children do tipo React.ReactNode. Para fazer a utilização disso, a gente pode, por exemplo, criar uma aba de comentário.
comentário e usar o elemento children através dessa estrutura props.children. Vamos ver a visualização disso. Aqui, ó, a gente cria uma aba de comentário utilizando o nosso children como elemento. Agora a gente vai falar sobre eventos. Eventos seriam meio que ações que meio que resultam da nossa interação direta com os elementos, podendo ser um clique, uma passagem de um scroll em qualquer parte, a passagem do mouse em alguma parte do site específica. Isso daí seria um evento, seria uma interação direta da nossa aplicação. E como que a gente faz essas chamadas? A gente pode fazer de duas formas. Diretamente no componente, no caso a nossa função, a gente usa uma ARM function, que é o padrão do JavaScript, e com isso a gente usa diretamente a nossa aplicação. No caso aqui, ele vai dar um window alert quando a gente clicar nessa estrutura aqui, e vai aparecer a idade. Ou também, a gente pode passar ela como um parâmetro. Como que a gente faz isso? A gente define aqui um parâmetro novo para passagem, que seria o onClick, e a gente define a entrada dele como sendo a função handleClick, que a gente define na nossa página principal, essa função, e passa ela como se fosse um parâmetro. Então, para isso, a gente precisa definir aqui no nossa interface esse novo parâmetro que a gente colocou aqui, que é o onClick. E a gente precisa definir o tipo dele, e o tipo dele seria uma ARM function, que vai ter como valor de entrada uma age do tipo number e vai ter um void como valor de saída. E no caso aqui a gente usa o onClick, uma ARM function, que vai retornar esse valor aqui, que seria a nossa, que vai passar como entrada aqui para a nossa função, essa entrada que a gente definiu. Tá, vamos fazer a aplicação direta disso. Primeiramente, a gente vai fazer aqui a aplicação direta dentro da nossa função, que seria div onClick, uma ARM function, que vai dar um window alert. Bom, alert. Por exemplo, a gente pode fazer que quando apertar, vai dar um window alert do nosso children, que seria o nosso comentário. Pronto. Vamos ver se está funcionando. Quando eu clicar, tinha que aparecer o comentário. E exatamente o que aconteceu. Agora, fazendo uso do outro método, que seria passar como parâmetro. Primeiro a gente tem que definir aqui o nosso parâmetro de entrada, que seria um ARM function com return de void. Aqui seria children. A gente tem que definir os valores que são os parâmetros, e aqui seria children do tipo react.reactNode. Usando isso daqui, a gente dá um onClick, a gente passa como parâmetro então a nossa função onClick, que a gente vai usar children diretamente. Tá, tem que primeiro especificar aqui na nossa página principal essa função, que seria a function handleClick. Como entrada a gente vai ter um children do tipo react.reactNode. Aí a gente faz uso direto disso, dando um window alert. Window alert do nosso children. E vamos fazer aqui uso, aqui no caso onClick, a gente passa a função handleClick como parâmetro em todos os casos. OnClick, handleClick.
aqui a gente está passando children como... Tá, a gente também tem que definir porque o clique está dentro da nossa props. Tá. Ah, escrevi errado aqui. Pronto. Com essa estrutura aqui, a gente hipoteticamente deveria ter o que a gente queria da mesma forma funcionando. Exatamente como estava funcionando anteriormente. Os comentários estão aparecendo, só que agora a gente fez um uso diferente, passando por parâmetro. Esses casos aqui que a gente passa por parâmetro, a gente usa diretamente, vai depender muito do uso que a gente vai querer fazer. A dependendo, a gente pode querer usar essa função aqui, handle click no caso, sei lá, diversas vezes em diferentes tipos de elementos que a gente for criar. Então, isso aqui seria, esse exemplo que eu dou seria uma utilização útil da gente passar essa função como parâmetro, em vez de a gente precisar ficar criando toda vez a função dentro do nosso elemento em si. Então, com isso, a gente tem o final da nossa aula. Eu agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso. Obrigado.